Então, eu vou começar aqui o vídeo, né? Então, sobre uma coisa, né? Na tradução de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, verso 15, que é sobre os pés de Jesus, né? Que algumas traduções falam que é bronze, outros falam que é latão reluzente, né? Outros falam que é como se fosse o bronze polido, outros falam que é da cor, outros falam que é saído de uma fornalha, né? E eu vou ler algumas traduções, né? Ou interpretações de algumas bíblias, né? Na verdade foi de um site em inglês, né? Que eu achei e eu traduzi. E eu vou falando elas. E o do porquê eu acho que, na minha opinião, Jesus tem pés de metal. E não seria que ele é da cor do bronze, que ele seria negro. Não sei se ele é, né? Mas eu acredito que os pés dele, de fato, é de metal. Alguns falam que a tradução mais fiel, né, que chega mais próxima ao original, é uma tradução chamada do Rei James, ou King James, né? Dizem que ela é a mais fiel de todas. Meio que ela comprova essa minha teoria. Mas eu vou ler as outras, né? Porque eu acho interessante a gente saber. Vamos recomeçar. Então, na Bíblia Padrão Cristã Roma, tá falando que era como bronze refinado, refinado numa fornalha. Já na versão padrão em inglês, nessa Bíblia, né, padrão em inglês, está falando que eram semelhantes a bronze polido, refinado numa fornalha. Na King James está falando latão reluzente, que fora refinado numa fornalha. Na Bíblia da Mensagem, está falando pés de bronze queimado na fornalha. E na Nova Bíblia padrão americana eram semelhantes ao bronze polido que foi feito para brilhar numa fornalha. Você vê que as traduções já é diferente, né? Ok. É interessante que a maioria delas está falando bronze, já na King James está falando latão reluzente. E uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: o latão reluzente ele é uma liga metálica, né? Eu vou botar aí na tela o que seria o latão reluzente. Ele seria a liga metálica de dois elementos químicos. E ele é totalmente diferente do bronze, porque o bronze ele é meio que marrom, já o latão reluzente, realmente reluzente, ele é dourado. E assim, eu nunca vi na minha vida um ser humano com a pele amarela, assim, amarela, amarela mesmo, que lembra ouro. Eu nunca cheguei a ver isso, né? Então, se a King James for de verdade, então é o que está indicando, né? Jesus tem os pés meio como se fosse um metal que parece ouro, mas ela é tão reluzente. Agora eu vou falar das outras. Ó, nova versão internacional. Seus pés eram como bronze brilhando numa fornalha. Na nova versão, né, da King James, está falando pés eram semelhantes, né, a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Nova tradução viva. Seus pés como bronze polido. Eram como bronze polido, refinado numa fornalha. Na nova norma revisada, está falando pés eram semelhantes a bronze reluzente, refinados como, como numa fornalha. E na versão americana, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A Bíblia, em inglês básico, está falando semelhantes a latão polido, que fora refinado no fogo. Agora é na inglesa comum. Seus pés eram como latão refinado, que foi purificado numa fornalha. Na Bíblia inglesa comum com apócrifos, seus pés eram como latão refinado, que foi purificado numa fornalha. Na Bíblia judaica completa, semelhantes a latão reluzente refinado numa fornalha. Tradução Darby, semelhantes a latão que fora refinado numa fornalha. Tradução de Boas Novas. Seus pés brilhavam como bronze refinado e polido. E na tradução Boa Nova, com apócrifos. Seus pés brilhavam como bronze refinado e polido. Agora na tradução da Palavra de Deus. Como bronze brilhante refinado numa fornalha.
Nomes hebraicos. Latão reluzente como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Bíblia Jubileu 2000. Semelhantes a metal brilhante, como se tivessem sido refinados numa fornalha. É interessante que essa aqui já fala logo metal. É interessante que nos verdadeiros, né, lá no grego, não tem escrito metal, tá escrito o metal específico. Na versão King James, com a apócrifo, tá falando semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha. Na Bíblia Lehan, em inglês, não sei como se fala esse nome, eram semelhantes ao bronze fino, quando queimado numa fornalha. Versão Novo Século, eram como bronze que arde numa fornalha. Versão internacional do leitor, bronze metálico, brilhando numa fornalha. Agora no revisado com apócrifos, novo padrão, né? Eram semelhantes a bronze reluzente, refinado como numa fornalha. Na Bíblia Católica do Rai Hens, semelhantes a latão reluzente, como numa fornalha ardente. Versão padrão revisada, tá meio borrado aqui, né? Eram semelhantes a bronze reluzente, refinado como numa fornalha. Versão padrão revisada com apócrifos. Eram semelhantes a bronze reluzente, refinado como uma fornalha. Agora, CBL, Novo Testamento, que está em grego, e eu traduzi, mas depois eu vou botar aqui. Agora aqui, Bíblia do terceiro milênio. Semelhantes a latão reluzente, fora refinado numa fornalha. Terceiro milênio com apócrifos. Latão reluzente que fora refinado numa fornalha. Tyndale, é interessante que nessa Bíblia aqui, Tyndale não está falando dos pés dele, só está falando da voz. Olha só, para vocês verem que tem que tomar cuidado com algumas Bíblias. E aqui tem a Vulgata Latina e a Vulgata Latina com apócrifos e a Bíblia Webster, né? A Latina, depois eu vou traduzir. A Bíblia Webster está falando semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha. Agora, a Bíblia Inglesa Mundial. Seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. É interessante que a maioria é sempre o mesmo texto, é bronze ou é latão. Eu só fiquei um pouco receosa com essa daqui, da Tyndale, porque tiraram parte do texto, que loucura. Agora aqui, Inglesa Mundial. Latão reluzente como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Vai repetindo a mesma coisa. Agora essa aqui, ó, Novo Testamento, o Eimon. Eram como bronze prateado. Nossa, essa aqui já mudou, né? Algo prateado. Quando aquecido numa fornalha. O Wycliffe, semelhantes a latão e seus pés semelhantes à escória de ouro ou latão. Essa aqui é interessante, Wycliffe, né? Escória de ouro ou latão. É bem interessante essa tradução. E tem outra... e aqui, ó, como numa chaminé em chamas. Ou seja, essa aqui já tá falando que tá pegando em chamas os pés dele, né? Agora, na tradução literal de Young, né? Semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha. Eu tenho uma Bíblia aqui em casa, que ela é aquela normal aqui em português, né? Elas dão a entender que realmente é como se estivesse saindo de um forno, de uma fornalha, né? Os pés dele. Como se tivesse aquele metal que tivesse, assim, resfriando daquele calor, daquela lava. Eu tenho a impressão que é isso. Mas aqui, ó, eu traduzi aqui, essa daqui foi do latim. Aí a tradução, que o latim, né, é a tradução mais próxima. Aí eu fui traduzir. Eram semelhantes a latão reluzente, como numa fornalha ardente. Aí também foi aqui, eu fui meio que separando, né? E olha só o que deu. E os seus pés eram semelhantes a bronze reluzente, como numa fornalha em chamas. Ou seja, a tradução, ela mudou. Eu botei o texto verdadeiro, deu latão reluzente. Aí eu tirei uma determinada palavra e ficou bronze. É interessante, né? Aí eu fui traduzir do grego. E olha só o grego é o mais próximo ainda. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha. E foi isso, né? Então é o seguinte. Jesus, de fato, ao que parece ser, os pés dele são como um latão reluzente. E latão reluzente não é como o bronze. Que o latão reluzente ele é mais dourado. Tem latão reluzente que é meio
que é meio assim, da cor do bronze, né? Mas geralmente, se vocês forem pesquisar aí no YouTube ou em alguns lugares, o latão reluzente, ele parece mais algo meio dourado, só que um pouco mais escuro. Então, por isso que eu acho que os pés dele realmente é de metal. Então, sim, ele lembra um pouquinho um Transformers. E também, né, eu depois vou trazer a tradução sobre o Daniel, né? Daniel 10, verso 6, se eu não estou enganada, que, ao que indica, né, ele tem parte do corpo com pedra preciosa também. Exatamente, tipo o Steven Universo, tá ligado? Então eu acho interessante saber as traduções da Bíblia, né? Eu achei muito bizarra essa versão aqui, né, que eu vou mostrar aqui na tela, né, que eles tiraram partes do texto, sendo que no original tem essa parte que tá falando que ele tem os pés de metal e nessa Bíblia aqui eles tiraram isso. Por isso tem que tomar cuidado, sempre veja as outras traduções de Bíblia, não confie 100%, porque infelizmente existem satanistas que eles tiram coisas da Bíblia, né? E lá em Apocalipse já tá falando o que vai acontecer com essas pessoas, que Deus ele vai tirar a parte, né, da, da pessoa, né? Tá aqui em Apocalipse, eu vou botar aqui o texto aqui na tela, que é isso que Deus vai tirar, né, da pessoa. Então, assim, eu acho muito perigoso a pessoa não cumprir, né, o seu dever de traduzir as coisas. Eu acho isso muito errado, né? Muito errado a pessoa acrescentar e diminuir. Ainda mais com a Bíblia, que é um livro sagrado. Então, assim, Jesus, ele realmente tem pés de metal. E é isso, né? Porque se a pessoa não confia na King James, então confia no latim, no grego. E realmente, se você mudar algumas palavras lá, né? Eu não sei se eu tirei a foto direito. Ao que parece ser, realmente dá esse negócio aí. Uma coisa que eu gostaria de dizer é, tipo, eu tava lendo alguns comentários no YouTube, né, sobre um vídeo falando sobre latão reluzente. Aí é interessante que um dos comentários estava falando que o latão reluzente ele é bom contra germes e bactérias. E outro comentário que eu tinha lido é que dizem que ele pode ser algo tóxico e que pode trazer câncer, né? Aí eu acho interessante, né, que lá em Ezequiel, né, tá falando que Deus, ele lembra a pedra de ambar, já em Apocalipse 4, tá, João compara Deus, né, com a pedra de jasper e com sardônio, né, que são pedras preciosas, e Ezequiel fala que Deus, né, ele tem fogo assim nele. E é interessante, né, que em Apocalipse capítulo 1, né, tá falando que, e verso 15, né, que é esse texto aí que a gente tá analisando, eu tô analisando aí, é interessante que é falado que é saído de uma fornalha, né? E é interessante, né? Se vocês usarem, assim, os textos, né, aí no vídeo, vocês vão ler, né? Dá a impressão que tá saindo, assim, como se fosse do fogo, não sei, né? Dependendo da Bíblia que você tiver aí dentro de casa. É interessante isso, né? E o latão reluzente, ele tem esse negócio, né, de ser contra vírus ou bactérias, no caso é bactéria, né? E tem esse negócio, né, que ele pode dar câncer, né, como todo metal, né, muito metal, ele pode ser prejudicial para a saúde humana, mas ao mesmo tempo ele é bom, né, que ele não pega bactéria facilmente. Eu não sou uma grande estudiosa sobre metais e sobre pedras preciosas, mas eu só entendo um tiquinho. E é interessante, né, gente, que o Transformers é real, que Steven Universo é real, que Lolly Rock é real. Quem assistiu esses três negócios vai entender tudo. Quem assistiu Crepúsculo vai começar a entender tudo. Tava tudo na cara da gente esse tempo todo.